Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Três Cara, aquele programa que discute os temas que não podem ser temas ultra importantes da nossa vida, que você não passa sem, você Do não destino da toma suas humanidade. decisões de investimento sem dar uma olhadinha aqui neste programa, né? Você não começa a construir uma casa, não começa não chama seus amigos para um churrasco antes de assistir o Três Cara. E hoje o Três Cara vai falar sobre um assunto que decididamente é importante mesmo, parece menos importante do que é por que que as salas de cinema andam cada vez mais vazias? De vez em quando um filme pega e ganha, pega e faz 1 bilhão, aí o quanto você acha que está tudo bem, que voltou, e o outro não faz nada. Aí vem The Flash, é um mega flop. Aí vem Indiana Passa Jones rapidinho. 5 e aí parece que vai flopar também. O que está acontecendo na cabeça do povo que nem os executivos, ninguém está conseguindo prever esse comportamento? Nós vamos dar os nossos pitacos aqui hoje, e eles são exatamente isso, né? Pitacos. Mas a gente vem discutir. Altamente embasados. Se eu fosse executivo da Disney, executivo da Warner, principalmente, essa então, nossa, um vale-refeição a gente está indo aí, lá. Eu assistiria esse programa, certo? Vamos nos apresentar. Excelente dica. O Rodrigo Teixeira, falo aqui do meu craudiado apartamento aqui em São Paulo. Eu sou o Jefferson Sarmento, falando da minha biblioteca em Barra Mansa. Aqui é Paulo Mansur, diretamente de Santo André, São Paulo, da Fortaleza da Solidão. Frio pra cacete. Tá mesmo, cara. Depois da vinheta. Voltando aqui, senhoras e senhores, com mais uma discussão sobre Snyder verso. Não, desculpa. Oi, Oi, não Ainda, aguento mais. ainda o público cansou do filme de herói? o É a Não mesma sei, público. mas ele pergunta. deve ter cansado dessa. O público cansou do filme de Quais são os herói. limites do Cansado, humor? tá cansado disso. O limite do... Não, nada disso. Bom, vamos fazer aquela nossa contextualização básica. O bagulho é o seguinte: as salas de cinema, quando você menos espera, quando tudo indica de que elas vão ficar cheias, os caras fazem o marketing, gastam muito dinheiro com o marketing, tem astros e estrelas nos Teste. filmes, efeitos especiais de primeira linha, como de Flash. E aí, de repente, o filme flopa, e flopa de maneiras incríveis. A gente está vivendo aqui, né? A gente acabou de fazer o review do último Indiana Jones, que é um bom filme. Se você não foi ver ainda, vá. É um filme que vale a pena ser visto. Tem um astro de primeira grandeza encabeçando o elenco, nomes de peso, marketing muito bem feito, mas não está indo bem. E aí, Efeitos especiais bons. efeitos especiais bons, sistema de rejuvenescimento digital de primeira linha, eu tenho até minhas considerações a respeito disso. Mas o que vocês acham que está acontecendo? O público está cansando de cinema? Porque nem tudo é filme de herói, o público não liga. Quais são as suas considerações a respeito, meus caros, cara? Bom, eu vejo. Tem dois problemas aí, né? Que a gente pode comparar o Flash e o Indiana. O Flash está acontecendo, para mim, é aquela história. Não vi e não gostei. Então, as pessoas estão falando mal de um filme que não viram, e isso está gerando um burburilho, e isso está afetando o filme. Para mim, é um dos pontos. No caso do Indy, para mim, foi mal desenvolvido e a Disney não trouxe o personagem para uma nova geração. Então, eu não sei se Não vi e não me caberia. importo. Não conheço, não vi. O outro é não vi e não gostei. Esse é não conheço e não vou ver. Né? Uhum. Então, eu acho que deveria, no meu ponto de vista, a Disney ter feito uma rejuvenescida, assim, sei lá, tinha que ter tido pelo menos o primeiro, o Caçadores da Arca Perdida, voltar para o cinema. Sei lá, uns 20 dias antes, um mês antes. Mas eu acho que ela não fez isso porque ele está muito datado. O filme é bom, a gente assistiu faz pouco tempo, tem até review aqui no canal. Mas ele, quando comparado com um filme atual, ele ia ficar sofrendo
Eu acho que a Disney pensou nisso, porque, ao contrário do George Lucas, que mexeu em tudo quanto é coisa em Star Wars, ele foi dando uma polida a cada 5 anos, 10 anos nos Uhum, filmes. E o Indiana está lá guardadinho, como uma relíquia mesmo, como uma peça de museu. Então, trazer ele de volta à vida, que eu vi ele no cinema, eu não vi na época, mas vi depois, né? Quando o uhum. Cinemark fazia eu não lembro agora como era o nome mas ele trazia filmes clássicos, né? E acho que era clássicos, alguma coisa assim. Então eu assisti novamente no cinema e tal, mas você entende que ele está datado. Então eu acho que a Disney pensou, se a gente trouxer esse filme agora sem mexer em nada, vai ser um tiro no pé maior ainda. Entende? Porque aí, cara, eu não vou ver esse filme, vai ser a continuação disso aqui e tal. Então ele ficou meio num limbo, que ele ficou para uma única fatia do mercado. Nós, né, que conhecemos ele lá atrás e tal. Então eu acho que isso afetou a percepção. Além do que, é muita coisa junto. Então, se a gente pegar nesse pequeno período, foi Aranha, para mim, pelo menos, que eu fui ao cinema. Aranha, Flash, agora o Indy, teve mais um que eu estou me esquecendo, alguma coisa. Então, assim, o dinheiro não está fácil. Então, as pessoas estão filtrando muito o que vão ver. Né? Você tem Teve aí. Guardiões da Galáxia, A ainda vai ter. concorrência é muito grande. Teve Guardiões da Galáxia também, ainda vai. Guardiões. É, Guardiões, perfeito. Então, ainda teremos. Dos quatro, quem está indo bem? Aranha e Guardiões. Aranha e E Guardiões. Flash e Indy estão tropeçando. Então, Isso. veja bem, mas E nós ainda estamos vendo teremos. E ainda, praticamente ter, um é, filme ainda, por semana, e ainda teremos Barbie, Oppenheimer e Missão Impossível. por exemplo. Então, assim, é bastante coisa em pouco tempo, você Eu concorda? Isso concordo divide o com público. o Calil. Divide o público. Então, assim, como é que a gente vai trabalhar isso? Eu acho que o indie foi abandonado. Tem É. gente que nem sabia que ia ter o filme. Tirando a galera que frequenta, que comenta, né? A gente que está sempre por aí. Você acha que a grande maioria das pessoas estão preocupadas em ver Indiana 5? Entende a lógica? Olha, É eu Eu vou isso. acho que é exatamente isso que o Calil falou. O que que acontece? O Indiana Jones não conversa com essa geração. O que conversa com essa geração é o Flash, são os filmes da Marvel, são esses filmes mais recentes que levaram essa galera mais jovem para o cinema. Indiana Jones, o último que teve foi há mais de 10 anos. Que Então, isso foi deixou um gosto amargo na boca. exatamente. E assim, é um personagem que não conversa com ninguém de 16 anos para baixo, que é a galera que realmente movimentava o cinema lá na década de 80. É a galera que ia assistir esse tipo de filme. Éramos nós. Então, assim, Indiana Jones não conversa com essa galera e ninguém estava interessado em assistir esse personagem no cinema. Na minha frente, na hora que eu fui comprar o bilhete, eu fui sozinho no cinema, tinha uma senhora com um menininho de 10, 11 anos, que estavam ali para assistir o filme do irmão do Felipe Neto, que eu não sei nem o nome. Lucas Neto. Esse aí, negócio de heróis, aventureiros, alguma coisa assim. Eu não sei o que que é, não. Eu As sei que aventuras tinha lá, dentro da banheira de Nutella, deve ser. eu não sei. Eu sei que eu olhei o cartaz e falei, gente, isso é um filme, parece que foi gravado no celular ali, e as fotografias do celular num Samsung daquele A10, não é Mas o. foi. Não sei. E aí eles estavam ali para assistir isso. Só que, pasme, Estava adivinha, anotado. não tinha ingresso para esse filme. Aí a mulher, que viu que estava passando Indiana Jones, ela não sabia que estava passando Indiana Jones. Aí, E ela falou assim: vamos assistir Indiana Jones e amanhã a gente volta na semana que vem para assistir o nome, falou o nome do filme lá, que eu não lembro que filme que é. E o menino olhou assim, olhou para ela e falou assim: ela falou mas é assim, não, vamos lógico. assistir, é legal, que não sei o que e tal. E ela comprou o ingresso para os dois. Ou seja, não conversa com essa galera. O fato de não conversar com essa galera transforma o filme Ele está num perdido. O movimento filme está esquecível, num evento perdido. esquecível. Ele está Tá perdido. perdido. Mas isso é um problema que deveria ter sido identificado pela Disney ou não pelo George Lucas, que eu acho que ele já cagou para esse negócio já. Mas deveria ter sido identificado pela Disney. A Disney devia ter dito assim: esse personagem está fora do escopo da mídia, está fora da cultura pop há muito tempo Muito. e a galera não vai assistir se eu não conversar com eles. Ah, qual a maneira que tem para conversar? Não sei. Aí contrata uma galera para poder fazer Então, essa conversa eu acontecer. acho Só que que eles isso não estão aconteceu. conversando, e eu acho que eles estão conversando ainda com o modo antigo. Ainda é só trailer, Também então o isso. cara tem que estar ou dentro do cinema ou Uhum. vendo no YouTube, sei lá. E aí as mídias convencionais. E eu acho que isso não está atingindo o público-alvo. Eu Exatamente. O acho. caso do Flash é diferente. Ah, O caso do Flash é que o Flash, pô, a galera tá cansada de filme da DC que é ruim. Filme que não vale porcaria nenhuma. Aí vai dois, três e fala assim: o filme é fraco, os efeitos especiais são Pronto, ruins. está feito. Pronto, acabou. Agora me traz, o Rodrigo tem um dado, por exemplo, quanto é que foi a bagatela desse indiano?
Pois é, esse dinheiro custou, parece que 330 milhões de dólares. Então, Então, é um filme difícil de recuperar, já é uma aposta muito alta. Mas tem uma coisa engraçada que está acontecendo, é o seguinte, eu concordo com o que vocês falaram, mas eu vou tentar colocar num contexto um pouco maior, porque é o seguinte, já não é o primeiro ou o segundo filme que está acontecendo isso, e nem todos são de herói, nem todos os filmes são ruins, nem todos têm um padrão para a gente poder pegar e falar assim, este tipo de filme está flopando. Não. É, a gente tem que pensar também naquilo que a gente falou, nos filmes que são filmaços e que nem vão para o cinema, porque não tem espaço mais no cinema. não Como, tem, por sim, exemplo, não tem sala, né, para Killers ele. of the Flower Moon, que eu não sei nada de salas, mas não me parece ter um público para ele. Um filmaço do Martin Scorsese, um irlandês, Uhum. que é uma mega produção, com grandes nomes, um grande filme, e não vai. O que acontece? Estava até falando com um amigo meu hoje no Twitter, o Marcelo Soares, que ele estava dizendo que não entende por que hoje em dia tem um negócio assim de quem são, eu sigo quem são nos topos da parada para música. Cara, não Tá. interessa o que que é o topo da parada, né? Interessa o que você gosta. Nem sei quem é. Eu tô cagando. Qual a diferença que tem? O quanto a pessoa é famosa, o quanto a pessoa movimenta. Hoje em dia, um cantor tem que movimentar Twitter, tem que movimentar Insta, tem que movimentar TikTok. E não é a música dele que realmente faz. A impressão que eu tenho é que está acontecendo isso. Criou-se uma indústria de entretenimento, essa é uma das razões, tá? Não é, tem Sim, outras. sim, sim, sim. Uma delas é o seguinte: criou-se uma indústria voltada para a rede social, que é uma indústria de críticos que nem a gente aqui, que fica falando, fala o filme, cabine de imprensa, a pessoa vai antes, e aí parece que só aquilo que é um fenômeno antes do filme, ele já é um fenômeno antes, de antecipação. E a antecipação pelo filme é tão grande, eu tenho que ver, você tem que ver, você que a pessoa vai por obrigação. Dá a impressão de que o jovem pega e É fala assim: puta que pariu, eu nem queria ir nessa porra, mas eu tenho que ir, porque senão eu o vou tal falar do hypado, né? isso, O filme tem que estar hypado. hypado antes. E o hype, ele é um conceito que nem todo mundo dominou ainda. A Marvel domina muito bem, mesmo assim, de vez em quando, flopa. Quanto Mania está aqui Opa. para nos falar. Porque a pessoa tem que ir para ver um capítulo de um troço que, se ela não ver, Então, mas ela tá fora da moda. a gente tem dois momentos. Então, eu entendo perfeitamente. O que você está falando é o seguinte: é o tal do filme-evento. Então, o Uhum. filme-evento, para mim, o Ultimato era o último que eu tinha visto, depois foi o Avatar 2. É. É o filme-evento. Você tem que. Se você não vê o filme, você está por fora, né? Aí você Pois é, vai mas aí ficar tem fora uma. da rodinha. Isso, mas aí tem uma pequena diferença. Mas Tanto o todo filme Ultimato. não pode, mas nem todo filme pode ser um filme-evento. Então, mas só que tem um problema. Ultimato. Essa é a vantagem, esses filmes que hypam, que é aí que a venda me parece errada. É assim, ó, Ultimato, são bons exemplos. Avatar 2 e Ultimato. Eles criaram todo o evento em cima do filme. Só que tem uma diferença nesses filmes. O filme é tão bom quanto o evento que ele cria. Ele E entregou. na segunda semana, ou a queda é mínima, ou nem queda tem. Avatar começou a ganhar mais, ficou a terceira, a quarta, a quinta semana, porque o efeito boca a boca entra em cena e fala, mano, vai ver este filme. Isso. Ao passo que muita gente, por exemplo, o Indiana Jones, ele é um filme B. Glorioso filme B. Ele não é um filme A como os três primeiros, na minha opinião, tá? Ele não é um filme A. Mas, mano, vai ver um filme B, caralho. É melhor você vender um filme como um filme B e ir lá assistir um filme B do que ele ser vendido como A plus. Você vai chegar lá, vai ver um B e vai ficar decepcionado. Então, mas é isso que eu estou falando. Acontece que eles vendem como um filme-evento, mas ele não é um filme. Ele é um filme. Uhum. É isso mesmo. É isso Entendeu? aí. Dentro dessa lógica, um Dança com Lobos não poderia ser visto. Porque não tem o alienígena descendo em algum ponto, não tem uma grande cena de ação em Dança com Lobos, não tem nada disso. Um Coração Valente ia ter que ter Sim. alguma coisa assim, ia ter que iniciar com uma mega cena de 15 minutos de destruição em massa, com grandes efeitos especiais e grandes explosões para você pegar o cara. É que nem hoje em dia música tem que começar pelo refrão. As músicas que fazem sucesso, porque a galera não tem paciência para esperar o refrão chegar. O refrão. Tá. E dirá ouvir uma música do Pink Floyd que tem 10 minutos até chegar ao refrão.
Até entrar na música. É 10 minutos de introdução. Você não, falando nisso, você não acha também que houve o quê? Um acomodamento no sentido assim, antes a gente ia, e até hoje a gente vai no cinema, porque a gente quer sair de casa. Uhum. Não porque a gente não goste da nossa casa, eu Não, porque tenho é tudo que eu gostoso, é quero um aqui, evento legal o meus, cinema. meus action figures, tenho meus filmes, tenho minha televisão. Para mim, estou tudo confortável, mas eu quero ir ao cinema porque a experiência de ir ao cinema, É ela boa. ainda é a experiência. A experiência. A experiência. Mas eu vejo que há uma geração que ela se conforma e se contenta em ver, seja no celular, na TV ou no computador, de alguma maneira, e está resolvido. A experiência não é o que interessa, e sim ver o filme. Então, ver no conforto da casa, seja como for, em qual tela, o tamanho de tela não vem ao caso, tá bom. Entende a lógica? Então, assim, o filme daqui 40 dias, ele vai estar aqui. Por que eu tenho que sair até o cinema? Ele vai fazer outra coisa. Ele vai na rua, não é que ele não sai, mas ele não entende que ir ao cinema é algo relevante E para outra. ele ver o filme. O filme se tornou assistível em qualquer tela, enquanto que para nós ainda a tela grande é a melhor experiência. Não, mas até nós já estamos sofrendo, tá? A Uhum. gente se acha os detentores da igreja, mas não, cara. Porque é o que eu falo, você não vai mais ver uma comédia romântica. Você não vai ver um drama pessoal no cinema, a gente Não, deixa mas eu não passar e vê vou. na televisão. Não, um limitador é a questão custo, porque o valor do cinema ele ficou. Mas eu, por exemplo, ia todo. Vamos agora um pouquinho de experiência. Talvez vocês falem aí como vocês faziam, mas vamos lá. Antes da internet, amiguinhos, que existia vida antes da internet, eu ia todo quarta-feira, algum dia da semana, eu ia no cinema. Eu não sabia o que eu ia ver. Eu chegava no cinema O que está e eu assistia um passando? filme. Eu É. assistia um filme, eu não sabia o que estava passando. Você chegava, Uhum. via um pôster. Eu vi Seven assim. Eu vi O Máscara, assim. Eu cheguei no cinema e entrei. E aí assisti o filme. E você sai de lá, ou muitas vezes frustrado, ou embasbacado. Mas hoje você fica, às vezes, já fermentando, que é o que a gente está chamando de hype. Então você já vai criando uma sensação e aí cai naquilo. Ou você quer ver muito filme, ou você já não aguenta mais ouvir falar do filme. E isso tudo também interfere no seu Claro. jeito de ver o filme. Não, e Entendeu? as produtoras, Você não chega puro no cinema. é, Entendeu? e as produtoras, elas estão sendo muito concorrentes delas próprias. Moça, sei que já não és mais pura. É, as produtoras são concorrentes deles próprios, né? Então, Pois é. é porque elas próprias são donas do streaming. E aí tem um outro problema, realidade. Não sei se é um problema, é uma realidade. O tempo que os filmes demoram para sair da tela do cinema e ir até o streaming é muito pouco. Então, você Sim, sabe que se você perder agora, daqui a 2 meses está na sua casa. menos. Exatamente. Menos. Existem A cinemas, Disney joga com 45 dias. 45 dias ele vai estar lá. É e batata. existem cinemas que a tela não compensa. Eu assisti Indiana Jones numa tela de cinema que na hora que eu sentei, eu olhei e falei assim, cara, eu estaria mais confortável na minha casa e a sensação de tamanho de tela seria maior. Concordo. Não é a Concordo. mesma coisa. O cinema, aqui na região a Perfeito. gente tem uma pequena rede de cinema que é a mesma em todas as cidades. Em Volta Redonda, no shopping de Volta Redonda, que foi onde eu fui assistir, porque não está passando aqui em Barra Mansa, são 4 salas de cinema com uma tela minúscula e muito comprida a sala. Então você Sei. pega lá no meio, você fica distante pra caramba da tela e a tela não é grande o suficiente para aquela distância. Aqui em Barra Mansa o cinema é bom, tem uma tela boa, grande e as cadeiras não são nem muito distantes nem muito perto. Então é muito gostoso de assistir aqui em Barra Mansa. Problema de Barra Mansa, não tem em nenhuma sessão filme legendado. Volta Redonda Outro tem uma, problema. mas é às 9 horas da noite. Não dá para eu ir num domingo às 9 horas da noite, sair 11 horas da noite do cinema lá numa outra cidade para poder voltar para casa. Então eu acabo assistindo filme dublado. Isso me empurra de volta para a televisão, porque eu vou assistir o filme legendado, eu vou assistir com mais comodidade, eu vou assistir o filme, vou poder parar para poder sair, o que o cinema não me dá. Então eu me agarro àquela coisa que você falou de ir ao cinema é uma diversão, um evento à parte. Mas quando eu paro para pensar na comodidade e no que eu estou deixando, estou largando para lá para poder ir para o cinema, isso acaba não compensando tanto. É, e isso acontece também com a geração nova. Cara, eles assistem no celular e estão Sim. felizes E da tá bom. vida de assistir no E celular. tá Tá bom. bom,
Tá Então, bom. assim, o cinema não tem essa relevância. E ainda tem esse Todas as negócio de sessões que eu fui assistir no último como ano você vai. estavam muito vazias. É. E ainda tem essa coisa com a geração nova. Como você vai assistir o filme dividindo a atenção com o celular, Sim, porque eles ficam com o celular na mão, recebem mensagem, respondem mensagem, ao mesmo tempo que assistem, o cinema passa a ser um problema para eles. sim. Porque, Uhum, porra, não pode usar o celular ali. Um impeditivo. Impeditivo. Então, exatamente. mais do que a gente quer falar assim, tudo isso são motivos. Esse conjunto de coisas são os motivos pelos quais os E, filmes e eu não... queria saber a impressão de vocês, porque a minha sala tinha umas 10 pessoas, eu vi na segunda-feira à noite, numa sessão legendada, que quando eu fui comprar, o atendente falou assim, parecia que ele estava me ofendendo, ele... Onde que eu estou com a Dominando. cabeça? Ele falou assim, é legendado. O cara assustou, assim. Aí eu falei, eu sei. Não, mas ele... Eu falei, não, mas eu vim para isso. O cara queria me persuadir a não ver o legendado. Tem letrinha, você vai ter que ler. Você está entendendo, amigo? Não, Vai ter que ler. eu vi numa sessão de uma segunda-feira à noite, no Cinemark, com uma Você sabe noite ler, bem mano? fria. Uma noite bem fria. Vocês foram no domingo. Como que estava o cinema? Tinha umas 30 pessoas numa sala que cabe, acredito que umas 120 pessoas. Mas É, o horário, qual era o horário? eu fui de tarde, umas 3 horas da tarde. Tá, Eu então, acredito até que as sessões 3 da tarde, 30 pessoas, dublado. dublado, eu acredito que a sessão Tá. seguinte tivesse mais pessoas. 10 pessoas, no máximo 15, mas no máximo 10 pessoas, Eu fui. 9h30 da noite, segunda-feira, legendado. E você, Rodrigo? Eu fui domingo, 9 horas da noite, legendado. Acho uma sala muito grande, né? As salas da UCI são muito grandes, tela grande e tudo. Devia estar com uns 40, 30%, 30, 40% da sala tomada. Tá, então estava bem, vamos dizer, estava cheio. Vamos chamar que estava Tava cheio. mais ou menos. Cheio não tava, mas Não, eu nunca mais vi uma sala cheia. Uma sala de cinema cheia, eu nunca mais vi. A última vez que eu vi uma sala de cinema cheia de verdade foi Ultimato. Então, não, vai eu ter fui de ver novo o Avatar, fenômeno aí. Avatar 2, eu fui ver cheio. Não Lotado. estava cheio E também. E não é outra, mesmo. a gente tá indo muito no começo, então também eu não sei se é bom ou ruim, porque às vezes pode ser aquele fenômeno que ele vem, a tal da cauda longa, ou Uhum. era para estar agora hypado, né? Era para estar cheio agora, porque é o começo da coisa. E até porque é férias. E também tem que levar isso em consideração. Então, assim, Agora se você está falando no de. momento de férias e você não tem o cinema cheio, quando é que o cinema vai estar cheio? Então, Exatamente. eu acho o seguinte, ó, a É, gente começa a falar agora de um pouco de soluções, na minha opinião, né? Soluções. O que que pode ser feito? O que eu acho que pode ser feito é, a primeira coisa que Hollywood vai ter que começar que eu acho, né? Mas seria salutar começar a pensar. Primeiro, em filme mais barato. Filme de Fazer 300 milhões o filme tem que custar menos, ponto. custar menos. E a limitação que seja uma dose de. Porque vai ter que ter, lógico, sempre vai ter que ter. Porque a gente é meio bobo também, sabe? Existem investimentos que são feitos em cima de um negócio que é maior do que você está vendo. Por exemplo, rejuvenescimento do digital. Esse do Indiana Jones, pelo tudo que eu vi, isso é uma tecnologia nova, os caras precisavam testar. Então, nada melhor para testar do que um filme que já se paga com bilheteria do que fazer no laboratório. Entendeu? Já foi feito no laboratório, mas para chegar ao ponto final precisa de grana. Então você investe grana, mas põe no filme. Assim você tem retorno. Mas essa tecnologia que saiu agora vai ser usada numa porrada de coisa daqui para frente. Porque ela é realmente superior a tudo que foi feito até então. Sim. Beleza. Você Mas diz eu o acho. seguinte: teve que pagar o desenvolvimento. Exato. A gente vai ter que ter. Teve uma época da NBA que foi logo depois do Jordan, né? Depois do Michael Jordan, que os salários estavam tão grandes, estavam tão altos, que a NBA teve que se juntar e falar: ó, Entendi. tem que baixar um pouco, porque não dá para pagar isso tudo para os. Não dá. Não tem. Futebol também tem disso, né? Se todo mundo ganhar igual o Neymar, não tem futebol, né? Então começa a ficar impeditivo e acaba ficando contra Producente. o próprio espetáculo. Então, por exemplo, eu acabei de ver aí que a Marvel está voltando atrás, ia ter um Quarteto Fantástico com o Adam Driver, a Margot Robbie, Isso. já estão tirando o pé. Estão indo, parece que para outros, porque não dava para pagar os salários dos caras. uhum. Entendeu? Tá. Se você vai ter um filme que tem 4 protagonistas, você vai gastar US$ 50 milhões só para pagar o protagonista, depois vai sobrar
sabe? O filme já começa com 200 milhões porque você teve que pagar 40 para ator. Então, assim... E você acha que o Flash, por exemplo, a gente vai voltar, né? A gente fica citando sempre o Flash, vai ser o nosso novo Batman versus Superman. O caso também é de se conformar com o efeito especial inferior? Porque, Não, eu assim, acho que não, mas fazer um filme... a indústria não está tentando empurrar a goela abaixo isso? Ou Não, seja, porque tá tendo um problema. o grau de excelência de uma indústria light magic, nem todo mundo chega. Então, assim, ó, se conforma com essa fatia aqui de qualidade? A indústria da internet que nem está muito no jogo mais, né? Assim, Calil, Não, mas no caso, esses efeitos do indie são, né? do Indies, nem sei se são, viu? São. São indústria eletromédica ainda? São. É que Não vi. tem muita house de efeito especial hoje em dia, né? Muita. E não dá conta de fazer tudo que eles querem. Porque hoje em dia qualquer seriadinho de televisão policial tem efeito especial. Que seja Pois é. apagar fio, mas tem. Entendeu? Que seja limpar uma rua, mas tem. Sempre tem. Exato. Só que então, quando você vai no cinema, aí que é a discussão. Quando você vai no cinema e vê um efeito que está pior do que o que você viu na televisão, fica complicado. É Que é o caso do complicado. Flash. E aí o que eu vou falar? Você precisa voltar com o que os caras tinham antigamente, que é usar a falta de recurso como motor para a criatividade e contornar Exatamente. e colocar em cima de roteiro, voltar para o roteiro. Você não precisa ver um filme que tem 8, 9 cenas de ação. É para ter 2. E o resto é andamento, né? Andamento, roteiro, desenvolvimento de personagem. Eu não estou querendo ser purista, não. É que o cinema, neste modelo, para mim, ele vai acabar não dando conta de si Ele não próprio. é rentável, ele não tem como se sustentar, porque ele vai custar muito caro para ser feito, não vai ter Uhum. retorno. Como é que vai funcionar? Vai começar a trabalhar Exatamente. no negativo. Outra coisa, então assim, salário de ator é uma coisa, quantidade de efeito especial é outra. A outra coisa que eu também, se eu fosse os chefões, eu ia fazer um jantar muito bom em alguma restaurante muito caro e falar, meu, vamos reduzir a quantidade de lançamento. Ninguém dá conta. Antigamente um filme ficava 2, 3 semanas em cartaz e tinha tempo para você Isso. gostar ou não gostar. Hoje em dia é 1, 2 por semana. E aí as Uhum. pessoas assim, eu passo por isso, né? Com minha ansiedade, né? Que eu sou um sujeito ansioso, às vezes, eu tenho que parar e falar assim, calma, vai ficar lá. Porque mesmo, só essa semana, eu estava vendo a série nova do Schwarzenegger, estreou o Jack Ryan novo, estreou Invasão Secreta da Marvel. Você não consegue. Você não consegue. É tudo ao Não mesmo tempo. consegue. E aí que tá. Jack Essas Ryan tá bom, coisas tá? competem com o cinema. Só Tempo. pra Claro. botar aí o veneninho Jack Ryan, tá bom pra cacete, tá? Eu sei que E tá. assista o Silo. Ah lá, não consegui. Por que que eu não consigo? Porque tem tudo Pra cacete. Você não consegue porque você vive. Você É, consegue. Você tem que sair, você tem que fazer suas coisas, tem que trabalhar. Tá? Se você viver, você não consegue assistir tudo que é lançado. É humanamente impossível absorver a quantidade de produção disponível. De lançamento, eu estou falando. Não estou falando o que já está no stream, o que já. e eu A não cada estou falando semana, isso. né? Ó, e eu não estou falando isso do ponto de vista do velho reclamão, do tipo assim, tem que fazer menos coisa para eu conseguir ver. Não é isso, não. É porque a própria indústria está reclamando dos resultados. A Isso. própria indústria está cancelando séries boas Sim. que tem a primeira temporada, você fala, caralho, que legal que cancelou. Por quê? Pô, porque não teve a quantidade que eu vi. Pô, sacanagem, né? Então, assim, Que esbarra o que você está falando da série é o cinema. Se na primeira semana ele não segurar, na segunda ele não manter alguma coisinha, ele vai embora, o né? filme. É isso mesmo. É isso mesmo. Então É a tinha que ter mesma um lógica da acordo. série. A série Olha só. ela só vive na primeira semana. Netflix tem Exato. essa questão, entendeu? Por isso que estão voltando com o formato de um por semana, que eu, Um por semana. pessoalmente, prefiro. Porque você consegue acompanhar 7 séries Ao que mesmo são um por tempo. semana. Ao mesmo Você tempo. assiste um por cada dia da semana e consegue chegar lá. Cara, porque assim, eu gosto, cara, assistir o segundo capítulo de Invasão Secreta, eu tenho 7 dias até ele ficar atrasado. Isso. Uhum. Entendeu? Nesse uma semana eu arrumo um jeito de vê-lo. Agora, quando o Isso. cara lança tudo de uma vez, já tem nego soltando spoiler no Twitter no dia No seguinte. dia, no dia. É porque o cara virou a noite assistindo a porra, porque não, aí não Uhum. dá, cara. Então, assim, Não tem condição. eu acho que precisa mudar o modelo, mas eu acho essas coisas as mais importantes. É diminuir a quantidade de lançamento, é usar de maneira mais inteligente os efeitos especiais, mais inteligente, porque recurso tem. E as pessoas não precisam ser bombardeadas
por um espetáculo estroboscópico. Parece que as pessoas estão indo lá, é o que o Martin Scorsese falou. Deixou de ser cinema e passou a ser uma coisa de um parque de diversões. Parque de diversões. 2 horas nem montanha-russa tem 2 horas. Você entra, ela tem 40 segundos e volta. Isso. Entendeu? Isso então, assim, não dá para ter isso. Aí você tem que ter. Assim, os astros, queridos, eu sei que vocês vão ficar muito chateados comigo, viu? Robert Downey Jr., nem pode falar porque já saiu. Mas 28 milhões de dólares, 30 milhões de dólares por um filme é muita grana. Entendeu? Vocês estariam muito bem pagos com 5, 6 milhões de dólares para participar de um bagulho por uma semana para filmar. Então, assim, alguns casos e muitas cenas emprestando a voz, né? Dependendo do Downey Jr., se passar dentro da armadura, tá emprestando voz. Exatamente. 50% do filme é só o rosto dele. Entendeu? E outra, e aí isso volta com certas coisas. Se você faz isso, pô, não se tem mais, né, cara? Não se tem mais animação, é muito raro. O Aranha é um caso à parte. As animações estão flopando. Por exemplo, eu quero ver o novo da Disney, da Pixar. Parece que também já não está aquilo lá no cinema. Não, a primeira semana foi péssimo, melhorou depois um pouco, mas ainda não está no número normal da Pixar. Não é o padrão que uma Pixar fazia. Exato. Tudo tem que ser corrido, porque antes você tinha um filme da Pixar por ano. E aí a Pixar tinha tempo de fazer essas coisas acontecerem, a magia delas acontecerem. Hoje em dia, 2 filmes por ano. Eu acho que era até mais tempo, tá? Não era um por ano, não. Mas era menos por ano. Não, era mais distante. Entre um e outro era mais tempo. Passou 2 anos, eu fui assistir Monstros. Isso, era não sei nem se foi Monstros, eu sei que era distante. Assim, o ferramental ficou facilitado, hoje está tudo mais fácil, os computadores, a tecnologia, os programadores, a galera, os artistas. A produção pulverizou, tem muita produção, mas a gente continua os mesmos. O nosso tempo é o mesmo, não nasceu tanto mais gente para consumir aquela mídia, tá certo? Né? Tem muita gente que não se cativou de um tempo para cá, desencanou, inclusive, de cinema ou mesmo de audiovisual. Então, assim, você tem muito mais produção, mas o público ou é o mesmo ou restringiu. É assim que eu vejo. Estou falando de cinema, tá? Antigamente, a gente ficava sonhando com um negócio que enfiava na cabeça, assim, ó. Aí você falava, isso é assim. Eu sei Johnny Mnemonic. Eu sei Kung Fu. Agora é assim, ó. Eles colocam o bagulho e você fala, eu vi Sopranos. As 9 temporadas. Né? 9 temporadas. Mano, já vi tudo, graças a Deus. Agora eu posso riscar. É bem isso, é bem isso. Bom, então há um processo aí, para a gente resumir, que é assim, causa e efeito. Tem muita oferta e eu acho que está tendo, o público não está ávido por consumir essa oferta, de alguma maneira. Seja porque ele desencanou, seja porque é caro, seja porque tem muita oferta. Consegue entender? Ou seja, tem muito mais oferta, então o público pulverizou. Ele pode estar fazendo outra coisa. Não é que ele não está vendo, ele pode estar vendo, só está vendo no streaming, ele está consumindo em casa, ele não precisa ir ao cinema. O problema está nisso, esse gap de como que vai levar de novo o público ao cinema. Como é que o cara vai se conformar que ele tem que largar o conforto do lar e ir para o cinema? Uma geração que já não... Que também a pandemia fez com que esse cara não absorvesse isso. Tem muita gente que se acostumou a ficar em casa, mesmo depois de poder voltar ao cinema. Entendeu? Então, e assim, as pessoas não entendem que, assim, não é que eu quero menos quantidade de coisa, não é isso, não. Não é. Não é isso. A gente se preocupa como fã do gênero, né, de cinema, de que comece a ter uma... Porque o que acontece? É um correr atrás do rabo, mas que não está gerando o resultado certo. Porque eles começam a entregar aquilo que eles acham que o público quer. Ou seja, mais e mais e mais e mais ação e menos história. E cada vez mais você vê que os sucessos são aqueles que fogem desse princípio. O próprio Avatar, que todo mundo começou a falar, não, acabou, James Cameron, ninguém aguenta mais, de repente lota. Por quê? Porque tem história. E porque ele demorou quantos anos entre o Avatar 1 e o 2? O Tom Cruise, entre Missão Impossível, o último, e o novo, é claro que as pessoas estão loucas para ir assistir esse. Porque faz bastante tempo. Parece que não, né? Parece que foi ontem. Não, faz bastante tempo. Já faz o quê? Uns 3 anos ou 4 que teve o último Missão Impossível? Eu acho que foi antes da pandemia.
Foi antes, tanto é que Você diz o seguinte, ele dá um tempo para você sentir saudade, mas não é tão longo para você esquecer que existe. E o exatamente. filme anterior foi bom pra cacete. O filme anterior é maravilhoso. Mesma coisa, Top Gun foi um sucesso. Porra, mas faz 40 anos que o outro filme saiu. O primeiro filme saiu. O Top Gun eu não vi, mas ele é o tal do filme evento. O Top Gun também seria um filme evento. Mas ele foi todo criado e o marketing dele foi feito para te levar para o cinema. Isso não foi feito com Indiana Jones. Por Exatamente. exemplo. Exatamente. Então, assim, e Já é foi feito com o Flash. Foi feito com o Flash. Mas aí esbarrou no. Os filmes anteriores da DC são uma porcaria. Quem foi reclamou dos efeitos especiais. E aí eu comecei a reclamar, porque eu acho que a galera tem Tem o Ezra Miller. tem cara, um e não é Ezra. só isso, é que É um filme que vai morrer, é um filme que você sabe que aquele universo está fadado ao fracasso. Né? é, Você vai ter o último filme as dele, que é pessoas não querem se o investir Aquaman. daquilo. E você tem que entender o seguinte, que entre o último, com todas as aspas, o último filme da DC acho que era, ou era Liga da Justiça do Snyder, ou era o maldito Mulher Maravilha 2. Você diz o quê? Do universo Zack Snyder? Da DC. Só que você tem que entender que eles meteram no meio o Shazam e o Adão Negro. Isso. Não Nossa. precisava estar. E aí você teria tido mais tempo para investir num filme melhor e para ter mais lucro. Então, assim, o problema não é você falar assim, filmes com mais ou menos lucro, é filmes com prejuízo. Uhum. Isso. É Adão isso aí. Negro e Shazam 2 são filmes que deram prejuízo, e Flash também, prejuízo. Dificultam a vida do próximo super-homem que a gente quer ver. Porque fica mais Isso. difícil a vida Ele dele. aumenta a responsabilidade. Aumenta Aumenta a muito. possibilidade de Assim, lá. eu mesmo eu fico assim, cara, tá bom, eu vou assistir. Eu vou porque eu vou assistir. Mas essa sensação que eu tenho de que não vai dar certo, É Rodrigo, eu grande. sei que não tu concorda comigo, mas Mas essa é grande. sensação de que eu tenho de que não vai dar certo, que vai ser outra bola fora, é a mesma que todo mundo tem. E que Sim, a sim. galerinha vai falar assim: ah, não, é outro filme de super-homem, vou assistir pra que isso aí? É É ruim, vai aquela passar coisa, na por mais que eu HBO posso até me depois. surpreender. Eu posso até me surpreender, porque pode ter. Porque para mim parece, sabe, assim, o pessoal lá fora, os Estados Unidos chamam de filme Color by Numbers. Color by Numbers seria aqueles livrinhos que tem um número para cada cor que você tem que pintar, sabe como é que é? Tem uma figura toda dividida Já em. está marcado. E já tem ali Uhum. pinte com os números. Para mim, esse besouro azul é pintar com os números. É assim, as pesquisas disseram que tem que ser um cara mais jovem. Busca lá o cara do Karate Isso. Kid. Tem que ter Busca... latino. Tem que ter latino, tem que ser mais jovem. É isso mesmo. E Mas aí é isso vem o aí. negócio é o seguinte, ó. E aí vem o seguinte, para completar tudo isso. De repente, o filme que ninguém estava esperando nada, que é o filme da Jennifer Lawrence, que é uma comédia besta, suja e desbocada, com uma mulher ganhadora de Oscar fazendo. E eu adoro ela por isso, sabe? Que ela é uma mulher ganhadora de Oscar, é uma mulher top classe A das atrizes americanas atualmente, e ela me resolve fazer uma comédia que nunca vai para o cinema mais. Aliás, comédia não vai mais para o cinema. E Uhum. ela fez um filme desbocado que ela parece pelada, e ela é um filme de baixo calão total, e tá ganhando. De Flash, tá ganhando de Indiana, dos primeiros lugares, que é o No Hard Feelings. Então, Uhum. Eu vi assim, ele em cartaz. Acho que o ineditismo aí cativou. não é o Entendeu? ineditismo, sabe o Agora, que é? É ser pego de não, surpresa. mas Caralho, ela vai fazer isso? não, o Pô, eu quero ineditismo ver. nesse sentido. Eu Porque ia você trazer fala isso assim, para a gente fechar o bate-papo. É assim, as franquias também não cansaram? Aí a gente tem a nossa pergunta. A gente tem a não é nossa que pergunta se o filme de cansaram. herói cansou. Peraí, o filme Não de é herói que cansou. cansaram. O que eu Não, mas, por acho. exemplo, será que, por exemplo, entre ver um novo Indiana Jones no cinema e talvez alguém apostasse em alguma coisa, porque quando o Indiana Jones foi para o cinema, o primeiro, não existia Indiana Jones. Entende onde eu quero chegar? Nem E nada a gente parecido. não vê, a gente não tem mais nada. Algo que você fale assim, poxa, isso aqui é novo, quero ver isso aqui pela novidade. O Avatar, por mais que a gente está Matrix. gostando ou não, a gente sabe que vai até 2031 para ter o quinto, que talvez vai ser o final da história. Não é também muita coisa ao mesmo tempo? Assim, essas franquias é o grande momento do cinema.
Mas não está na hora de ter um frescor, de sair algo novo? Eu acho, porque ninguém está aguentando. Mas mais do que isso, eu acho que é o seguinte: é a sensação. Por exemplo, eu gosto de trailer. Eu gosto muito de trailer. Uhum. Só que o trailer tem uma coisa. Os bons, hein? Os ruins são aqueles que contam o filme inteiro, que é o caso de Flash, Isso. Marvel Super, são os ruins. O filme do Indiana, por exemplo, é um bom trailer, mas ele te entrega exatamente o que você esperava que o trailer ia mostrar. A sensação de você ser surpreendido por um negócio. Caralho! Caralho! Mas não é surpreendido porque. Ai, tem uma cena que eu não vi. É porque o filme é muito melhor do que vendia. Muito mais do que se vendia. Não. Às vezes você pega, o filme vende um negócio, você vai lá, é aquilo mesmo. Uhum. É o caso de Indiana Jones. O trailer é bom, o filme é bom. Tudo bem. Agora, você vai ver Avatar, o trailer é bom, o filme é excelente. Avatar 2. Isso. Você vai ver Missão Impossível, pelo o último. O trailer era bom, mas o filme era de cair o cu da bunda. Entendeu? John Wick, que foi muito bem. O trailer era bom? Era. E o filme? Muito melhor do que o trailer. Muito mais maluco, muito mais fora da casinha. Então as pessoas têm que entender, as produtoras têm que começar a saber o que ela tem na mão e não tentar fingir que é uma coisa diferente. Tentar enganar que é uma coisa diferente. Tentar passar, Maquiar, né? sabe? Faz tempo já que isso não... Eu gostaria de ver algo novo, cara, sério mesmo. Para mim, eu não sei se a gente nunca, eu já falei isso aqui em um outro programa, a gente nunca mais vai ver Seven, a gente nunca mais vai ver Clube da Luta, nunca mais vai ter isso no cinema? Você Não, nunca não mais tem... vai ver a Quadrilha da Mão. Olha, isso, eu queria ver essa cara sua aí. Quadrilha da Mão é um filme de 1986 que eu um dia saí de casa, cheguei no cinema, tava... Você falou que ia no cinema, eu não sabia o que estava passando. Não sabia. Eu cheguei no cinema, lá no Riviera, onde o Rodrigo assistia filme também, tinha um filme chamado A Quadrilha da Mão. Eu vi esse filme. Entrei para assistir o filme. É um filme policial sobre drogas e tal. Naquela época, 12, 13 anos, foda-se, entra nessa porra desse cinema e assiste o que você quiser, meu filho. E é um filme que eu achei legal, mas nunca mais ouvi falar. Um tempo atrás, eu estava lendo um negócio sobre o Matrix 4. É outro É, que falou, hein? Esse aí tá dentro do assunto. Vamos lá. não, beleza. Olha só, olha o link do negócio. Sobre Matrix 4. E um cara estava comentando que a falta a substituição do Lawrence Fishburne. E aí por algum motivo que eu não me lembro exatamente o que é, eu fui pesquisar um negócio sobre o Lawrence Fishburne, porque eu me lembro dele ter feito um filme em que ele toca gaita. Ele é um fugitivo de uma prisão, junto com um dos irmãos lá um dos Baldwin lá. Eu não lembro qual Baldwin que é. Eu sei que os dois fogem da prisão, dessas prisões que tem trabalho forçado na estrada e tal. Acho que o filme chama Fuga ou coisa parecida disso, com isso. E ele toca gaita. E aí eu falei, porra, como que é o nome daquele filme? Como que é o nome daquele filme? Olha os links que a gente vai fazendo. Por que eu fui procurar? Porque eu queria ver as músicas que o cara toca no filme com a gaita dele. Porque eu tenho uma banda de blues. Né? Nem tenho mais a banda, mas gosto de blues. E aí, cara, na hora que eu entrei no Wikipedia do Lawrence Fishburne para ver a filmografia dele, Quadrilha da Mão. Eu falei, puta que lá merda. Ele esteve em Quadrilha da Mão. Ele e aquele velho que faz aquele filme do céu que tem dois, como é que é o nome? Isso aqui é das Trevas. O Homem das Trevas. Homem das Trevas. Esses dois atores, lá em Ele era 1986, novinho, né? O do era mínimo, o novinho, Homem. fizeram Quadrilha da Mão. Até E aí, enxergava o que que eu nessa. fiz? Deixei baixando, tá aqui no meu HD aqui, peguei lá na Olha locadora só, do, da do Paulo Coelho, locadora com o Quadrilha Paulo da Mão para Coelho. assistir de novo essa porcaria. Eu assisti isso aí, cara. Eu não lembro o que que era, não, mas eu assisti. Quadrilha da Mão. Eu lembro que é um filme de gangue e tem drogas, mas não lembro mais nada dele não. Vou assistir Eu me essa lembro porra. do negócio de uma das primeiras namoradinhas que eu tive, lá em Barra Mansa. Eu levei ela no Riviera para assistir um filme, e, se não me engano, era Robocop. Nossa Senhora. Ou era E o Robocop. Rodrigo estava nessa época com a quadrilha da mão boba, por isso que Olha, ele eu levou acho ela. que, inclusive, é o seguinte: não era nem Robocop, eu acho que era Robocop 2, porque o 1 não era, era o 2. E aí, cara, começou a passar trailer, e eu falando assim: ah, isso aqui vamos vir ver, isso aqui eu quero vir ver, não sei o que lá, isso aqui não. E aí começou um trailer, cara, de um filme chinês, que hoje eu sei que filme é. E hoje eu sei até quem estava estrelando no filme.
mas começou um filme chinês muito louco, um cara lutando com um montão de gente, umas cenas muito esquisitas que beirava a comédia. E eu falei, esse aqui eu não quero vir ver, não. Mas o trailer era longo. E aí, depois de 10 minutos de trailer, eu falei, tem alguma coisa errada. Você estava no filme errado. Eu tinha entrado para ver Jack Drunken Chan. Master com o Jackie Chan, um dos primeiros filmes. É um filme em que ele nem tinha esse negócio de filme chinês na época, cara. É um filme que ele Fantástico. Você entrou no bebia. filme errado. Você estava tão E quando ele bebe, ele embasbacado com a puta pra namorada. caralho, assim, sabe? Você estava Acho tão que era Drunken embasbacado com a Master namorada que 3. você entrou no cinema errado, no filme errado. Eu entrei na sala Né? errada. Não, entrou na sala errada. Que sala errada? Só tinha uma sala. É só aquele filme. É Mentira. Eu cinema de entrei na rua, semana velho. errada. Tava. Você errou a semana, cara. Você errou uma semana, tá certo. Você vê que O... na época, tanto não é, tinha filme, que em Barra Mansa, que só tinha uma sala, ainda passava filme ruim do Jack Chan, porque na semana seguinte ia ter Robocop 2. por exemplo, é isso aí. Isso aí. Bom, então ficamos assim, né? Com o Isso Rodrigo aí. entrando na sala errada e o Jefferson tendo lembranças de uma mão aí Bom, marota. A quadrilha da mão boba. Cara, eu realmente fico com. Essa pauta foi mais ou menos eu que trouxe aí, que levantei. Eu fico realmente temeroso pelo futuro do cinema em si. Eu sim. acho que o cinema não vai acabar, não é isso. Não estou sendo alarmista, não é nada disso. Mas, assim, eu fico. Tenho saudade porque é uma experiência coletiva. E você ir no cinema e o cinema vazio, eu acho meio deprimente, entende? Porque Aham. aquele marasmo, aquela coisa. Eu gosto. Lógico, quando tem muita gente também comendo pipoca, atormentando, tem aquelas sessões bem tumultuadas, né? Mas quando o coletivo ri junto, sabe, assusta junto, sofre junto, isso é uma experiência coletiva. Isso está Comunal. deixando de existir. Você concorda? Você vai ver um filme onde tem Gênero, número e meia grau. dúzia de gato pingado, você não tem, mesmo que seja algo bom, a experiência não é coletiva mais. É complexo isso. Uhum. E Concordo. aí, fica o meu apelo para voltem, abaixem os preços, deem uma chance a voltar aos cinemas, saiam de casa e vão até as salas, né? É Porque isso Acho aí. que na década de 80 ou 90 tinha uma campanha, vá ao teatro. Faltava ter isso uma vá ao cinema. é É. mais ou menos isso. Inclusive, o Caceta e Planeta tinha até uma camiseta escrito Vá ao Teatro. E o Caceta e E Planeta não me dizia chame. assim, Vá ao teatro, mas não me chame. Eu lembro disso aí. Que também eles tinham outra, era as camisetas, né? Que era o Aham. Cacete e Planeta, eles tinham as Caceta, camisetas. Aí as tinha camisetas. Jesus te ama, mas eu te acho um puta bundão. É muito bom. Bom, isso posto, senhoras e senhores, vocês têm algumas ideias do porquê que está acontecendo isso com o cinema, ou então a gente só falou besteira, tem outros motivos? Deixa aí um comentário para a gente poder Qual, entrar qual foi o último filme, né, que você viu no cinema? Tem isso? Qual foi o último filme que foi ver no cinema? ET, Emanuele? Terá sido O Homem de Cu? Você não está indo ao cinema porque você acha que é coisa de comunista? Pode ser, E pode ser, cara. pode ser. Deixa aí o seu comentário, veja aí o que que nós estamos falando, concorde, discorde ou muito pelo contrário, mas também deixa a sua curtidinha aí, se você curtiu até agora o nosso papo, e se inscreva no canal, chama alguém para se inscrever no canal, e a gente garante que a gente continue entregando aí algumas coisas legais para vocês. Tá certo? É isso aí. É só PPP Isto. pessoal. Até o próximo. Valeu. Abraço. Abraço.